O dilema que o Enneagrama nos traz é este. Nós vivemos num transe. Estamos a correr um script, a viver uma história. E o plot desta história foi formado muito cedo na nossa infância. E agora esse script, esse plot, tem 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. E grandes partes desse script são baseadas naquilo que nós costumávamos ser e conclusões muito antigas que nós formamos acerca da vida quando ainda não tínhamos consciência dela completamente. E algumas das nossas respostas do presente são totalmente obsoletas ou movidas e dadas por motivos que na verdade nós não entendemos. Em graus variados, nós fazemos aquilo que costumava funcionar. E as provas disto estão em todo lado. Podem haver conflitos persistentes com os quais nós nos debatemos, formas onde nós fazemos com que o nosso presente seja tão desconfortável quanto o nosso passado, ou desconfortavelmente igual ao nosso passado. Significa o quê? Que nós impomos temas antigos e emoções antigas em novos relacionamentos. Nós transformamos muitas vezes incidentes que são neutrais em dramas que nos são familiares. E nós fazemos um casting das pessoas à nossa volta nas nossas vidas para que eles preencham os papéis que nós necessitamos para correr esse script. E muitas vezes existe aquela sensação inevitável, como um senso de déjà vu, como se algum complô, como se um script ou um plot secreto, que nós chamamos de destino, estivesse a determinar como as coisas da nossa vida devem acontecer. E existem muitas vezes grandes omissões na nossa história. Opções e outras possibilidades e escolhas que são rotineiramente excluídas da nossa própria autoperceção e da nossa própria autodescrição. Ou então, muitas vezes, o nosso narrador interno diz sempre as mesmas coisas sabidas, apenas repetindo os clichês da história das nossas vidas. Porque nem toda a gente teve uma infância tormentosa, infeliz, que repete patologicamente no presente. Nem toda a gente teve esta experiência. Mas também, por outro lado, nenhum de nós teve a infância ideal. E mesmo pessoas muito saudáveis que estudam precisamente o Enneagrama podem perceber como são constantemente apanhadas num padrão que inclui estes temas que se repetem, pontos cegos e as defesas habituais. A expressão disto muitas vezes é óbvia e bastante declarada, como por exemplo quando alguém percebe que casou com a sua mãe ou que casou com o seu pai, ou mais sutis e menos implícitas. Quando alguém casa com alguém que está certa de que não é nada como a sua mãe e nada como o seu pai, mas que eventualmente mais à frente acaba por se compreender que é exatamente assim. Na sabedoria do Enneagrama, no contexto do Enneagrama, esta maneira de funcionar e esta necessidade de recriar o passado, ou as premissas do passado,
é chamada de compulsão. É crucial, e eu defendo isto e constantemente comunico em função disto, que se descubra acerca do script enneagramático e o quanto ele é e em que a extensão ele te preocupa e em que grau e até que grau tu estás a viver a história da tua vida em vez da tua vida real. Porque quando se permite que este script autocriado se sobreponha à realidade, então nós vamos experienciar isso como algo que está a acontecer a nós, sem a nossa escolha, automaticamente. Ora, uma compulsão. E muitas versões do Enneagrama indicam e falam do nosso tipo de personalidade como um falso eu, em oposição ao verdadeiro eu da nossa essência. Mas, como se descobre eventualmente, esta crença acaba por nos colocar em luta com as nossas próprias defesas, o que eventualmente torna a verdadeira mudança muito mais difícil. Vem muito mais a propósito dizer que o ego é um eu unidimensional. Uma pequena parte nossa, um departamento, uma parte que é parte do nosso ser total. Ou seja, é definitivamente parte de nós, tanto parte de nós como o nosso braço esquerdo ou o nosso braço direito, mas quando nós damos mais e favorecemos essa versão ou a versão dele de acontecimentos e das coisas e das pessoas, os dons naturais, portanto, desse próprio estilo, do Enneagrama, tornam-se como se fossem em vez de serem uma bênção, tornam-se uma maldição. Porque quando nós estamos a tentar resolver problemas ou a lidar com desafios, naturalmente e automaticamente nós fazemos aquilo que fazemos melhor, tentando usar as nossas forças. Mas o Enneagrama mostra-nos que quando nós usamos demasiado uma força, ela transforma-se numa fraqueza. Uma resposta pré-programada e rígida. Como as personagens de Shakespeare, e Shakespeare era fantástico neste aspecto, as suas personagens eram sempre abençoadas e amaldiçoadas pela mesma qualidade. Ou seja, como se nós tivéssemos, e essas personagens tivessem, os defeitos das suas virtudes. Porque quando nós estamos imbuídos na história deste ego, o nosso mundo torna-se muito limitado e as nossas escolhas são artificialmente simples. Nós tornamos a vida demasiado previsível, vendo e escutando aquilo que deveria existir em vez de ver e escutar aquilo que realmente é. Tem a ver com o mapa de que eu falei noutra partilha. E quando nós não deixamos que as coisas aconteçam, nós fazemos com que elas aconteçam da forma que elas deveriam ser. Então, a nossa história cria o nosso comportamento, enquanto que o nosso comportamento cria a nossa história também. E neste transe profundo do ego, nós temos uma aproximação à vida com um set de respostas como se fosse em miniatura, pré-definidas. Ou seja, ficamos seguros naquilo que conhecemos e é familiar e nós achamos que estamos a lidar até bem com as situações, mas na verdade
nós estamos com muitas poucas opções e elas são em miniatura. Por exemplo, nós agarramos-nos a situações inflexíveis, descontrolamos-nos a tentar controlar as coisas e, especialmente quando estamos sob stress verdadeiro, fazemos ainda mais daquilo que nos fez ficar bloqueados à partida. E na nossa máxima compulsão, ou no nosso estado máximo compulsivo, nós podemos fazer as coisas de uma forma deficiente, simplesmente porque nós foi sempre o que fizemos, como se fosse um ritual ou uma tradição pessoal nesta compulsão. É curioso. Por exemplo, nós erramos com confiança, né? Mantendo a nossa estratégia limitada, apesar dos custos. Definimos e escolhemos uma certeza distorcida, como se fôssemos uns fundamentalistas que insistem que o mesmo princípio absoluto devia aplicar-se a tudo e a todos. E no meio disto tudo, o nosso senso de identidade fica todo distorcido também. E no trance do nosso ego, nós sobre-identificamos-nos com a nossa autoimagem e acabamos por desempenhar papéis que são muito menos do que aquilo que nós realmente somos. Reagindo depois como se não tivéssemos mais opções. Como se fosse aquele script de uma personagem qualquer em uma novela ou num filme. E agarrados a esta maneira única de olharmos para nós mesmos, nós defendemos a nossa imagem e defendemos-nos do feedback que o mundo e as outras pessoas nos dá. E qualquer contradição é essa autoimagem. Porque é apenas a maneira como eu sou assim, eu não posso mudar. Nós dizemos isto. E depois trabalhamos muito duro para provar que isso é verdade para nós. Agindo, para terminar, agindo como alguém, uma metáfora lindíssima, agindo como alguém que subiu uma árvore, deu um pontapé na escada por onde subiu e depois insiste que nasceu ali, em cima da árvore. Por favor, reflete sobre esta partilha que fiz, que te sirva de profunda reflexão para entenderes que a maneira que tu julgas que és e que não podes mudar é apenas uma construção artificial, mecânica do teu ego. E que para te abrires às possibilidades da vida, ao amor, a expandires no trabalho, a expandires na vida, no teu círculo social, de seres o melhor ser humano, tens que trazer isso à consciência. E parares os padrões automáticos de resposta ao mundo que está pré-desenhado para te colocar constantemente em dificuldades e em desafios. Para continuares a acreditar em ti e continuares a acreditar no amor, é necessário mesmo que te conheças, que confies e que conquistes precisamente a ti mesmo ou a ti mesma. E que assim seja para ti.